Vamos fingir que eu não fiz a minha apresentação pessoal. Então, introdução, interpretação de sites de adensamento, cálculo de recalque no tempo. Na aula de hoje, o ponto principal da aula de hoje vai ser o tópico 4 e 5, que é aceleração de recalque e estabilidade de aterro sobre solo moles. E eu vou discutir algumas coisas de monitoramento de aterro. Apesar de não ter uns slides preparados, eu vou discutir muita coisa, a gente vai compartilhar aqui. Eu cliquei. Na parte de barragens de terra, esse vai ser a aula, vai ser lá para frente, e eu acho que daqui a 15 dias, né? E eu vou deixar aqui no chat ligado. Eu fico olhando para o lado e para o outro, vocês estão vendo aqui a tela que está, as coisas tá de um lado. Ficou sem som? Como assim? O José Henrique está ouvindo? Não, professor, a gente corta o som para não ficar dando interrupção na fala do senhor. Ah, tá. A gente está escutando direitinho. Tá, beleza, beleza. Qualquer coisa, de vez em quando eu olho aqui, mas se precisar parar, pode me parar à vontade, mesmo porque a gente tem bastante tempo hoje, são até meio-dia, depois de 2 às 5. Então, assim, não são muitos slides, eu vou falar bastante, mas precisar parar no meio do caminho eu acho até melhor do que ficar, de repente, guardando tudo para o final, para depois vocês perguntarem. Se dentro de um slide surgir alguma dúvida, pode parar, escreve ali, pode escrever no chat, que eu estou olhando de vez em quando, vocês vão ver quando eu estou olhando, quando eu viro para o lado assim, é que eu estou olhando para o chat. E aí, voltando aqui para o assunto, na parte de barragens de terra, vou fazer o mesmo esquema. Os 3 primeiros tópicos eu pretendo gravar videoaula, os 2 tópicos, o 4 e o 5, eu pretendo fazer uma aula onde a gente vai correr, e a gente vai gravar e depois disponibilizar isso, e o tópico 6 eu também pretendo gravar a aula. A estrutura dos dois são muito parecidas dos 2 cursos. Existe uma dica que eu já vou dar para vocês. Bibliografia básica. Eu recomendo livro de aterros sobre solos moles, do Márcio Almeida, de onde eu tirei muita... Na verdade, eu meio que, entre aspas, estou reproduzindo o curso que eu tive de aterros sobre solos moles que eu fiz com o próprio Márcio Almeida. Só que eu estou simplificando algumas coisas, às vezes o Márcio... Márcio é complicadinho, ele às vezes complica algumas coisas, então eu simplifiquei muita coisa para poder também ficar mais palatável, mais tranquilo, não ser tão sofrido. E eu tive que também fazer uma revisão, porque quando eu fiz o curso, na verdade, a gente teve a disciplina de mecânica dos solos, adensamento, tudo mais. Foram diversas disciplinas que formam essa base que vocês vão ter, para depois ter disciplina de aterro sobre solos moles. Então, eu não precisava de uma revisão. Eu não sei como é que vocês estão, talvez as coisas que eu vou passar aqui sejam até batidas para vocês, mas eu tenho que nivelar para todo mundo. Vamos lá. Avaliação do curso. Inclusive, até depois vocês podem mandar para mim por WhatsApp, cobrando, caso seja complicado. Eu estou colocando questionários no Google Class. Esses questionários são questionários que vocês respondem. Eu acho que depois que conclui já sai a resposta automática, que eu já cadastrei a resposta lá. Vocês já vão saber, já vão ter o feedback. Eu acho, né? Não tenho certeza. Isso é um pouquinho novo para mim. O Google Class eu já uso já desde quando ele foi implementado. Só que esse questionário automatizado é a minha primeira vez com ele. E isso vai valer 30% do curso. Os questionários da parte de aterro sobre solo moles e da parte de barragens. Vocês vão ver que a pontuação para cada questionário é muito pequenininha, são 3 pontos, a pontuação total são 100. Só que como são 5 módulos
na verdade, 5 módulos de um, 5 módulos de outro, que vão ter questionários, 5 módulos de aterro sobre solo mole, 5 módulos de barragens. Então, juntando tudo, 3 vezes 10 vai dar 30 pontos, que são os 30%. O projeto, depois eu vou até passar, eu vou ler com vocês o projeto para poder discutir algumas coisas. O de aterro sobre solos moles eu coloquei valendo um pouquinho mais, que ele é um pouquinho mais trabalhoso. Talvez, eu considero um pouquinho mais trabalhoso que o de barragens. Apesar de que a barragem também tem suas dificuldades. Talvez eu até revise isso, vire 35, 35, ou deixe 30 e 40. Isso a gente pode evoluir. A princípio eu deixei 30 e 40. 40 para solos moles, 30 para barragem. E aí eu trago esse... deixa eu responder aqui. Teoricamente eu não posso disponibilizar isso, não. Ainda mais seria vergonhoso, né? Trabalha no INPI e fica fazendo pirataria digital. Não pode. Vamos lá. Trouxe esse texto aqui do Terzaghi. Terzaghi, como vocês sabem, é o nosso paizão da mecânica dos solos. Ele que criou grande parte. Ele era um geólogo e atuava no campo, fazia muitas coisas. Era um verdadeiro prodígio. Para quem não fala inglês, isso. Hoje, assim, eu vou até passar alguns artigos que são em inglês, mas hoje vocês têm o Google Tradutor, para qualquer coisa vocês podem traduzir. Já fica, hashtag fica a dica, se puder, entre no curso de inglês, pelo menos para poder conseguir ler esse texto aqui, por exemplo. Texto técnico, ele é muito simples, ele geralmente usa as mesmas palavras, não é muito complicado, mas depender sempre do Google Tradutor é muito cansativo. Eu dependo do Google Tradutor lá no INPI, porque às vezes eu tenho que ler os textos em alemão, outros em japonês. Eu estou até fazendo curso, estudando um pouquinho, né? Fazendo curso não, estou estudando um pouquinho alemão para não ter que depender, porque é muito cansativo às vezes você depender. Mas a engenharia, ainda mais a engenharia geotécnica, né, que é um ramo muito específico, quanto mais você se aprofunda, mais você depende de uma língua universal, como é o caso do inglês. Então, vocês vão cada vez mais depender à medida que vocês vão trabalhar com textos mais especializados. Voltando ao Terzaghi, ele fala: infelizmente os solos são feitos pela natureza e não pelo homem, e os produtos da natureza são sempre complexos. Assim que passamos do aço e do concreto para a terra, a onipotência da teoria deixa de existir. O solo natural nunca é uniforme, suas propriedades mudam de ponto a ponto, enquanto o nosso conhecimento de suas propriedades é limitado aos poucos pontos em que as amostras foram coletadas. Na mecânica dos solos, a precisão dos resultados computados nunca excede a de uma estimativa grosseira, e a principal função da teoria consiste em nos ensinar o que e como observar no campo. Essa é a verdade, né? A teoria de mecânica dos solos, ela ainda se vocês verem, por exemplo, pegando na prática mesmo, você pegando um artigo de 2005, 2006, e pegando um artigo hoje de 2020, vocês vão ver que a teoria evoluiu bastante. E isso ocorre porque a engenharia geotécnica, diferente da engenharia estrutural, que ela já está toda estruturada, ela já está consolidada e não muda, a engenharia geotécnica está em construção, porque o solo é complexo. O solo não é uma coisa simples, definida como é o concreto, que você vai lá, juntou cimento, água e uns aditivos, e você já tem aquele cimento lá bem definido.
No solo você não sabe, você vai chegar numa região, um terreno completamente inexplorado, que podem ocorrer diversos fenômenos que às vezes a gente nem conhece ainda, nem foram mapeados ainda. Na verdade, eu quando comecei a graduação, eu pensava em seguir para a área de engenharia estrutural, né? Eu disse assim, vou construir prédio, meu sonho é fazer engenharia civil, construir prédio. Só que quando eu comecei a tomar contato com a geotecnia, eu disse assim, caramba, isso é legal, isso é... Eu sempre brinco isso, geotecnia é ciências humanas da engenharia, porque é quase ciências humanas, né? E aí, voltando aqui à continuidade, as etapas de um projeto já técnico, eu dividi isso daqui a pessoal, não tirei de lugar nenhum, não, é meio que minha vivência prática. A gente divide em algumas etapas e algumas etapas são bem importantes para a gente definir. A primeira etapa, que assim, você não vai ter custo nenhum envolvendo nessa primeira etapa, fora o trabalho do engenheiro, a conta de luz e a conta da internet. Assim. Essa etapa preliminar seria investigação. E aí a gente tem umas surpresas muito boas, principalmente aqui para o Rio de Janeiro, né? Porque tem a COP é um centro de excelência na área de geotecnia. A COP e a USP são os dois mais notáveis dessa área. Então, você entra no banco de dissertações e teses da COP, às vezes até trabalho de graduação, vocês vão ter muita informação sobre diversos pontos, não só do Rio de Janeiro, quanto do Brasil inteiro. Diversas coisas que eu puxei daí do trabalho de vocês, eu puxei de teses e mestrados da COP. Então, dá uma entrada lá no Google Acadêmico. O Google Acadêmico, quem não conhece, está aqui essa janelinha. Se você tem alguma dúvida sobre algum assunto, o Google Acadêmico, você coloca... Ele é refinado, porque ele só vai buscar em teses, dissertações, artigos científicos e livros. Então, você não vai cair naquele, tipo, Wikipédia, nesses outros sites, que eu não tiro o valor disso. Por diversas vezes eu estou pesquisando, eu vou nas duas fontes. Eu vou primeiro não conheço nada sobre o assunto. A primeira coisa que eu faço a gente não pode usar em trabalhos científicos, mas é a primeira coisa que eu faço sempre, entrar no Wikipédia e ver o que tem no Wikipédia. Em português, porque é a minha língua materna, é mais fácil de eu ler. Depois eu vou para o inglês, porque no inglês ele sempre é mais complementado. E a gente vê, às vezes até, por exemplo, alguns termos específicos, eu não sei como traduzir do português para o inglês, porque a tradução literal, às vezes, a tradução do Google Tradutor, ela não é uma tradução de engenharia, entendeu? Ela traduz somente a palavra, mas às vezes a palavra é usada outra palavra, que nem tensão de pré-densamento e over consolidation ratio. E são palavras que não batem. Aí eu vou no Wikipédia, procuro em português, depois lá no Wikipédia você pode mudar a língua e muda a língua para o inglês. É divertido fazer isso. O Wikipédia é sempre bom, sempre que não estiver fazendo nada, entra no Wikipédia, lê algumas coisas, é saudável. Não dá para se usar, mas é saudável. E aí depois eu vou para o Google Escolar, Google Acadêmico, para poder pegar as informações que são validadas, são informações que estão em sites científicos, em coisas um pouquinho mais precisas. Existem outros, vocês podem entrar na plataforma da Cielo, tudo mais, você pode ir nos próprios bancos de tese das universidades mais conhecidas. À medida que vocês forem evoluindo no estudo de geotecnia, vocês vão ver que cada universidade tem a escola americana, tem a escola inglesa, eles seguem linhas diferentes. À medida que vocês forem evoluindo, vocês vão perceber esses detalhes. Ainda em investigação em escritório, tem o Google Earth. Ele te dá uma noção muito boa sobre o que é geomorfologia local, o que é ocupação. Se você vai avaliar não só a parte de geotecnia,
mas de repente tem contaminantes, você consegue mapear se tem cemitério, que é uma fonte de contaminação, se tem descarte de esgoto, se tem comunidade, tudo isso vocês vão conseguir visualizar de forma muito clara no Google Earth. E também você pode até entrar no Street View e ver como é que são as ruas locais. Por último, tem os sites institucionais. Eu puxei aí o site da CPRM, que tem toda uma base de geologia do Brasil. Que vocês precisarem de geologia, vocês vão entrar no site do CPRM, vão buscar que vocês vão achar. Tem o site do IBGE, que vocês vão ter topografia, levantamento cartográfico. Então, cruzando essas duas informações, existem outros sites institucionais. À medida que vocês forem aprofundando no estudo da região, vocês vão achar, às vezes, sites tipo Fundação CID, Agência Nacional de Águas. Cada estado tem um e vocês vão poder aprofundar em cada um deles. Então, tudo isso você faz no escritório. E como entre aspas, 0800, é gratuito, vocês podem fazer isso antes de começar o projeto mesmo, para poder garantir que fazer tipo estudo de viabilidade, entender como é que funciona aquela região, antes de efetivamente entrar no projeto que vai envolver custos. Reconhecimento do local é a segunda etapa. Você já viu como é que entendeu pelo próprio Google Earth a região, tal. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem aquela história também de ver se é uma região segura que a gente pode ir ou vai precisar. Quando estava no DR, a gente fazia isso, né? Eu pedia apoio policial, a polícia ia acompanhar a gente quando a gente ia fazer algum levantamento no local muito estranho. Então, vocês irem para o local é muito importante, porque você já começa a ver vegetação, que tipo de vegetação que cresce. Não sei se foi comentado com vocês, por exemplo, é uma coisa bem clássica. Você está em região de encosta, começa a surgir um monte de bananeira num ponto. Aquele ponto é um ponto complicado, é um ponto que tem umidade elevada, que tem solo muito, muito desagregado, porque a bananeira só cresce nesse tipo de solo. E aí são coisas que você só vê no local, porque às vezes a imagem do Google Earth, vista de satélite, principalmente você vai para uma região rural que não tem Street View, ou às vezes o Street View não está com uma resolução muito atualizado, então isso faz uma diferença brutal. E é importante, sempre que vocês forem projetar qualquer coisa, projete em cima daquilo que você já viu, você já pisou. E aí, depois que você já foi para o local, no local você vai perceber quais são os pontos mais que são melhores de você fazer ensaio. E aí você pensa melhor de fazer ensaio, você vai cruzar possibilidade do sondador e necessidade de informação sobre aquilo. Porque, como o Terzaghi disse, a gente não sabe, a propriedade do solo não sabe como é que vai ser isso. O nosso óculos, aonde a gente vai enxergar tudo isso, é por meio dos ensaios de campo e ensaios de laboratório. Inclusive, na geotecnia, vocês vão ver que existe uma certa briga, uma rinha. Do mesmo jeito que tem rinha engenheiro-arquiteto, tem engenheiro estrutural e engenheiro geotécnico, existe a rinha dos laboratoristas para os pessoal que usa investigação de campo. Porque o que defende o pessoal do laboratório defende que, quando você vai fazer um ensaio de laboratório, você tem instrumentos mais calibrados, que conseguem chegar numa precisão maior na investigação daquele fenômeno, consegue tirar com mais precisão tudo aquilo que você precisa. Só que, em relação ao laboratório e campo,
você vai ter que retirar uma amostra. Nem sempre aquela amostra é representativa, e no processo de você retirar a amostra e levar para o laboratório, você perde muito. E aí o pessoal de campo já defende, o pessoal que defende ardorosamente os ensaios de campo. No campo você está nas condições CNTP do solo. O solo está lá da forma mais natural dele, e você tem alguns equipamentos que conseguem medir com uma boa precisão, uma precisão bem elevada, uma alta qualidade, você consegue retirar as propriedades desse material. Eu puxei a foto aqui do ensaio SPT, que SPT é um ensaio barato, e ele é um ensaio que te fornece coisas muito boas. Uma delas é o índice de penetração, NSPT, que para solos moles às vezes nos serve de bulhufas, o NSPT. Mas a estratigrafia é muito importante. Só que também, para solos moles, você vai acrescentar um ensaiozinho de laboratório e vai mudar tudo isso. Você vai pegar para cada profundidade onde foi feito o ensaio, você pede para medir a umidade. E aí o trabalho de vocês, o trabalho que vocês vão fazer, o projeto da disciplina, ele trabalha justamente com esse conceito. Ele teve um conjunto de ensaios que foi feito em cima daquela argila, que tirou a correlação entre a umidade e os parâmetros do solo, e a partir daí você consegue extrapolar. O SPT, por ser barato, você pode fazer muitos. Já você vai fazer um piezocone, um ensaio de palheta, são ensaios mais custosos, e por conta disso, às vezes, você evita. Regiões muito complexas, por exemplo, eu fiz um projeto de um dique que foi feito lá na Baía de Santos. Que a região ia ser toda completamente aterrada, com geotubos, material contaminado e tudo mais. Não podia, de forma alguma, ter ruptura. A região era muito grande, eu tive que fazer diversos ensaios. O que foi feito? Montei, se eu não me engano, 3 ou 4 ilhas. Nessas ilhas, eu coloquei SPT, CPTU, VN, que é um ensaio de palheta, tá certo? E, se duvidar, eu acho que ainda coletou a amostra em deformada de tubo Shelby para poder fazer ensaio de adensamento. Então, você tem 3 pontos que foram muito bem investigados. A gente tem todos os parâmetros de deformabilidade, parâmetro de resistência. E teve também o SPT com determinação da umidade. E aí depois eu espalhei uma malha enorme, pegando tipo centenas de ensaios de SPT ao longo da região com medição de umidade. A partir desses outros ensaios, eu fiz extrapolação para poder traçar o perfil de comportamento do solo. É uma solução bem interessante. Em vez de você ter centenas de ensaio de CPTU, né, que é o que dá uma das melhores correlações, você fez centenas de SPT, você economizou aí alguns milhões de reais para o teu projeto. A parte de desenvolvimento de projeto, vocês vão contar com o apoio da Nazaré para, de forma sórdida, resolver o projeto. O projeto é o cálculo, é o que a gente vai discutir aqui. E posterior a isso, posterior ao projeto, a gente tem execução e monitoramento. Aterros sobre solo moles tem uma peculiaridade. Para barragens é outra peculiaridade. O monitoramento de aterros sobre solos moles, ele tem prazo contado, de barragem não. De barragem vai toda a vida. O momento mais crítico da construção do seu aterro do projeto em relação à segurança do teu aterro é no momento em que você constrói, porque a argila ela vai sofrer adensamento. À medida que ela vai adensando, você vai pegando um mesmo volume de matéria sólida e você vai colocando num espaço cada vez menor. Na medida que você aumenta o percentual de matéria sólida por metro cúbico,
você está aumentando a resistência do solo. Então, o processo de adensamento é um processo, entre aspas, de melhorias das características físicas e geotécnicas do teu solo do teu material de solo mole. Por isso que a gente sempre... o monitoramento ele é muito mais durante o processo executivo, e aí existem diversos dispositivos, e ele vai afrouxando à medida que vai se espaçando, e você vê que não teve nenhum tipo de consequência. Bem, no próximo módulo já é agora. Já vamos para o próximo módulo. Arquivo. Abrir. Computador. Procurar mais fácil. Pessoal, até aqui, tudo bom? Não quiser abrir o áudio, pode comentar ali no... Tudo bem, tudo bem. Tudo ok, tudo ok. Tranquilo, tranquilo. Tudo bem também. Beleza, então eu vou continuar. Exibição. Modo de leitura. Cada abertura... Às vezes eu gasto um tempão. É bobeira minha, né? Não sei se é bobeira minha. Procurando essas imagens para poder colocar. Essa foto daqui é altamente saudosista para mim. Foi uma foto que eu tirei quando eu estava fazendo ensaio de adensamento lá na COP. Foi em 2007 isso. Henrique. Oi. Quando você falou que fez aquele DIC, você dividiu em 3 ilhas, né? Sim. Por que você determinou isso? 3 ilhas? Foram 3 pontos espaçados. 3, você pode fazer 2, pode fazer até uma ilha. Eu prefiro não confiar só em um ponto. Como era uma obra cara, uma obra que envolvia riscos, muitos riscos, a gente definiu, na verdade, não fui eu, tá? Eu estava fomos eu e Márcio Almeida. Márcio Almeida estava como o engenheiro sênior, o especialista, ele puxava, e eu que estava meio que executando isso daí. Ele era o nosso consultor. Ele estipulou que dividir em 3 ilhas por segurança. Às vezes você pega aquela história de você pegar um ponto e o ponto não ter nada a ver com o outro. A gente fez para poder garantir que a gente tinha uma boa representatividade desse solo. Se você tem muita segurança, ou se o projeto não é tão complexo, você pode partir para outras soluções, pode simplificar, pode colocar 2 ou 1. A verdade, à medida que você vai aumentando a quantidade de ensaios, é à medida que você tem certeza, você precisa de mais segurança para poder desenvolver isso. O que foi relevante, então, foi a segurança. Não foi a área, não tem nada normatizado, não, para ter essas 3 ilhas. Não existe uma normatização nesse ponto. Na verdade, na geotecnia, vocês vão ver que prédio você vai construir algum edifício, em relação à área construída, tem lá uma norma, 3 SPTs por metro quadrado, mais aumenta um dx barra dy de área e número de SPT. Para edificação, na verdade, como são muitas obras de edificações, eu acho que funciona. Quando você vai para outras áreas, por exemplo, construção de estradas, não existe uma regra estabelecida, uma regra clara. É muito mais complexo isso, porque tem que vir da sensibilidade do engenheiro. Até mesmo a própria identificação, você vai construir uma estrada, isso eu passei muito, né, na época que desde antes de entrar no DR, eu já trabalhava na área de estradas. Você vai percorrer uma estrada, o SPT, os ensaios de adensamento e tudo mais, não é rotineiro de você fazer ao longo de todo o corpo da estrada. Você tem que, por passar na região, por entender aquela geomorfologia, de fora.
Você vê, você passou, olhou e disse assim, isso daqui é uma região estranha. Faz um SPT aqui que eu preciso entender como é que funciona o meu solo aqui. É tudo muito mais dependente do engenheiro do que É tudo dependente das normas. DNA, é tudo DNA. Exatamente, é tudo Isso aí. DNA. Ok. Então vamos continuar. Essa foto minha, eu fico assim, tipo, feliz vendo isso. E aí, primeira coisa, você vai fazer um ensaio de adensamento, que o ensaio de adensamento, na verdade, seria uma das melhores formas de você obter os parâmetros geotécnicos. É a forma mais tranquila. Eu tirei algumas figurinhas, essas figurinhas 4, a 4 mesmo, né? Eu tirei desse artigo e esse artigo ele é interessante, da NTT. Se vocês clicarem lá no link, vocês vão entrar no artigo e ver que ele fez uma caracterização de argila mole na região metropolitana de Porto Alegre. Ele mostrou lá todas as etapas e tudo mais, caracterização dos maciços. É divertido, é um artigo tranquilo de ler, está em português. A revista NTT não é uma revista de engenharia pesada, né? Aquela revista que vai começar a ficar discutindo parâmetros geológicos da argila e tudo mais. É uma revista mais leve, é tipo público geral. Isso tem muito a ver com a revista, tá certo? Você vai pegar, por exemplo, o artigo da Geotechnique, que é uma das revistas top da engenharia geotécnica, vai ser aquela coisa mais hard. Você vai ter que ter uma base de geotecnia para ler. Já esses de revista geral, a revista da NTT fala de todos os assuntos, então o escritor desse artigo ele vai tentar nortear a pessoa que não tem formação nenhuma em geotecnia para entender. E ele é bom, ele discute isso. Tem alguns pontos, 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro caso, 1 e 2, a gente tem aqui a extração da amostra por bloco. Lindo você traçar, fazer um bloco de amostra deformada e tudo mais. É muito legal. Funciona muito bem para ensaio traxial, para qualquer outra coisa que não seja adensamento. Porque quando você vai pegar argila mole, você vai ter essa lama aqui, ó, esse negócio cinza. Geralmente cinza porque a argila mole ela é formada sem presença de oxigênio, geralmente saturada. Então, o que dá essa cor avermelhada tem a ver com a oxidação do solo, ele ter entrado em contato com ar, e aí ele vai formar óxido de ferro e faz o solo ficar vermelho. Quando ele se forma dentro da água, a tendência é ele ficar cinza ou amarelado. E aí você vai ter essa massa que parece tipo massa de pão. Eu sempre tento trazer para a gastronomia, acho que por isso que eu sou gordo. Pouco mais, massa de empada. Massa de empada, exatamente isso. Massa de empada é um material, às vezes mais mole, às vezes mais rígido. Dá para formar, às vezes não. Aqui ele está cortando com uma corda de violão, tá certo? Ele corta, isso é um processo padrão, isso é feito por diversas vezes. É sempre importante, o tubo Shelby você tem de vários tamanhos, você tem que comprar um tubo Shelby, esse tubo aqui, que você vai cravar no solo e tirar, maior do que a sua amostra. Eu nem cheguei a colocar a figura, depois eu vou abrir uma dissertação. Qualquer dissertação de orientando do Ian Schumann, vocês vão ver as figurinhas dele. Até no meu slide eu vou puxar um monte de figurinha dele, porque ele é um ótimo desenhista. Ele é bom em tudo que faz. Professor, Oi. só uma perguntinha. O senhor está projetando essas imagens que o senhor está falando? Qual? Da, Não está do dando para ver solo, os da corda slides? de violão cortando, porque não está aparecendo aqui para mim. Você não Pra está mim vendo? também não tá aparecendo também, não. Está aparecendo aterros e barragens, módulo 1, introdução ainda. Primeira página está aparecendo. Eu Tá. estava viajando aqui. Vamos ver então. Eu vou fechar. Calma aí, será que.
A gente vai aprendendo, né? Gente, esse negócio. Vou fechar essa tela. Ok. Aí eu vou apresentar agora uma janela, módulo 2. Gente, ainda bem que vocês falaram, hein? Agora vocês estão vendo aterros e barragens módulo 2? Sim. Positivo. Que vocês não falam nada, vocês são horríveis. Essa que é a figura que eu falei para vocês, que é saudosa. Isso é um ensaio de adensamento sendo executado. Eu tirei essa foto em 2007. A figura é minha. Então, agora sim. Pô, vocês estão vendo o negócio, não estão entendendo nada. Eu falando um monte de coisa. Eu estou olhando os slides aqui, vocês não estão vendo. A figura 1 e 2 tem a extração da amostra em bloco. Vocês estão vendo agora? Que seria muito complicado. A figura 3 mostra um tubo Shelby, a gente tem o tubo Shelby aqui em cima também, e a 4 é o corpo de prova sendo moldado. Aqui embaixo está escrito o artigo da revista NTT, que eu comentei com vocês. Se vocês clicarem, vocês vão ver o link. E a etapa final é o número 5 aqui, que é o próprio aparelho de adensamento. Esse aparelho é muito chique, é muito melhor do que esse que eu usei aqui. O extensômetro, ele é de você ficar olhando no olho. Esse daqui é extensômetro de aquisição digital. Maravilha. Eu vi essa foto, meu sonho de consumo era ter um negócio desse, na época que eu estava fazendo mestrado. E aí o corpo... Oi. Vou tirar duas dúvidas. Sim, claro. Pode voltar no slide anterior? Já voltei. Tá. Referente a essa extração de amostra indeformada. Essa aqui em blocos, qual é a limitação dela de profundidade? Porque, sei lá, às vezes você tem 15 metros. Como é que você tira essa amostra indeformada em bloco? É possível? O que é praticável na engenharia geotécnica? Até qual profundidade, geralmente, é retirada essa amostra em blocos, indeformada? O que tu conhece disso? Bem, vamos lá. Tudo depende das circunstâncias. Se você está fazendo um tubulão a ar comprimido, você pode tirar de qualquer profundidade do tubulão. A pessoa poderia ir lá numa profundidade de 10, 15 metros e retirar essa amostra indeformada. Isso seria aquela história que a gente fala, que as condições mudam à medida que você tem possibilidades. Na prática, você não consegue fazer uma escavação com mais de 3 metros para poder fazer essa retirada de amostra. O que eventualmente pode não ser uma realidade completa, porque se o teu projeto envolve fazer uma escavação tipo 15, 20 metros, você pode pegar ali na base e retirar ao longo dessa escavação. Então é uma resposta que, assim, em termos, pode, mas não pode, entendeu? Entendi. E tem a ver também com o uso, principalmente, porque, em geral, a amostra indeformada em bloco, você vai levar isso para ensaio triaxial e ensaio de cisalhamento direto. São coisas muito mais utilizadas, são típicas de estabilidade de taludes. Não tem sentido você, em estabilidade de taludes, fazer uma escavação abaixo da cunha de ruptura, muito abaixo da cunha de ruptura. E a cunha de ruptura, ela geralmente fica relativamente superficial. Ela fica próximo ao talude. Entendi. Entendeu? O segundo ponto, esse tubo Shelby aí, ele, a amostra fica indeformada. Eu te faço uma pergunta. Não tem esse atrito lateral, ele não acaba meio que deformando a amostra? Tem, deixa eu ver aqui. Eu vou pegar... Deixa eu abrir aqui bibliografia, eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui uma tese.
Eu vou compartilhar a tela com vocês, vou só chegar no ponto. Eu posso também... Vou interromper o compartilhamento. Calma aí que eu vou mostrar lá, eu vou chegar na tese. Eu sei que aqui tem. Vou apresentar agora uma janela. Ok. Eu sei que eu já vi. Se eu não me engano, vai ter aqui. Se não tiver, eu vou ter que achar. Estou rodando rapidinho. Pior que ele não colocou. Ah, aqui, ó. Ele mostra isso. Distorção para alívio vertical, lá de 2003. Como eu falei, orientando do professor Ian Schumann. A figura, eu conheço a letra dele. Eu conheço o traço dele. A figura é dele. Acho que ele mostrou aqui, ó, variação distorcional em função disso. Se você pega um tubo muito pequeno, do próprio Ian, ó, Martins 2011. Depois eu posso compartilhar, mandar para vocês essa tese. Aqui é a cravação do tubo Shelby. Existe um trecho que vai ter variação distorcional. O ideal é você fugir desse trecho e o teu material de ensaio ficar nesse retângulo AEBF, tá certo? Deixa eu ver se ele mostra mais alguma figura. Aqui, ó, tem até um instrumento para você extrair. Tem gente que extrai do tubo inteiro, tem gente que corta o tubo para poder... Aqui, ó, esse é o processo mais normal. Você corta o tubo, tá certo? E aí você extrai a amostra, você vê que pela dimensão do tubo ele é bem maior do que a área que vai entrar no ensaio. Aqui, ó. É ótimo isso do Ian. Ele passa o fio para poder retirar, ele corta a amostra com fio. Tá vendo? Ó, passo a passo, maravilhoso fazer uma dissertação de mestrado. E ele vai cortando aqui. Entendi. Ficou claro? Qualquer coisa, deixa eu puxar lá para o início só para vocês verem. Está disponível na internet, é do Diego Moreira da Silva. Foi em 2013, dissertação. Inclusive, eu puxei um slide que não está na apresentação no vídeo que eu mostrei para vocês, eu puxei um slide com algumas coisas que ele puxou. Estimativa do índice de compressão das argilas mole da costa brasileira a partir de ensaios de caracterização. É um trabalho muito bom, ele vai discutir várias coisas sobre boas referências, discute bem a fundo tudo isso que a gente vai falar aqui. Leitura recomendada. Fala. Oi, não. Só naquela foto que você mostrou, deu para ver bem mesmo a cor que você falou que que não fica avermelhada a amostra, ela fica meio escura. A amostra avermelhada indica que aquele solo ele teve contato com ar. Não é comum, não é rotineiro para argilas moles. Entendeu? Vamos voltar então. Deixa eu fechar aqui. Fechar. Gente, o que eu fiz? Ai, meu Deus. Cara, esse negócio de usar duas telas. Vou meu compartilhamento. Ok. Vou apresentar agora uma janela. Voltou? Estamos de volta. Vamos, então, prosseguindo. A montagem do corpo de prova, vocês viram isso por diversas vezes na graduação, acho que já é até coisa batida, fluxo para cima e para baixo, que senão ia demorar muito tempo. Corpo de prova é pequenininho, eu queria ter isso, o problema é que isso é muito caro, se eu tivesse eu mostrava aqui no vídeo para vocês como é que fica a escala na mão, mas é pequenininho, é um negócio mais ou menos desse tamanho, assim, ó. Não é muito grande, não. É caro, essas coisas são caras.
E aí, isso é o ponto central da mecânica dos solos que a gente vai ter. O ensaio de adensamento, basicamente, o que ele faz? Ele vai medir, você tem 3 medições. Tempo, deformação, que você mede a altura do corpo de prova, ou consegue determinar a altura do corpo de prova a partir do extensômetro, e tensão, que são colocados pesos aqui, ó, aqui já está com pezinho, esse retângulo aqui é um peso, são colocados pesos, e você vai medir carregamento no tempo. E aí, a partir disso ocorre o adensamento, que basicamente os sólidos, eles não são compressíveis, tá certo? Então você não vai mudar o tamanho, a dimensão dos seus sólidos. Você vai pegar e juntar eles vão ficar mais próximos, mas o grão de argila ele não vai ser comprimido. O que vai ser comprimido, o que vai sair, vai haver um fluxo, é só de água. Ar em solos moles, teoricamente, a gente não tem. Então, toda a minha base da teoria do cálculo de recálculo total, ela parte disso daqui que vocês viram em índices físicos. A altura do corpo de prova sobre 1 mais o índice de vazios é uma constante. Você pode atribuir isso. E aí, como é a variação, né, você pode pegar a variação da altura do corpo de prova é igual, tão constante quanto em relação à variação do índice de vazios. É só pegar a variação de um e de outro. A partir desse conceito, a gente consegue traçar isso que é a nossa... seria o nosso espectro do que é o solo em termos de adensamento. Há muito tempo atrás, alguém percebeu, e na verdade, em engenharia, vocês vão ver que tudo que se vê, se foi construído ou em gráfico XY, ou em gráfico logaritmo, ou em gráfico... diversos gráficos, para você ter a visualização. A visualização gráfica é muito importante para a engenharia. E existe uma interpretação e existem cálculos a partir do gráfico de adensamento, quando ele é plotado no eixo Y, os índices de vazios. Vocês conseguem também, da mesma forma, colocando a altura do corpo de prova. Dá para fazer. Basicamente, um é equivalente ao outro. E no eixo X, o logaritmo da tensão, na base 10. Como que você vai conseguir fazer isso? Primeiro que o teu ensaio ele vai dar a relação de altura de corpo de prova, não de índice de vazios. Mas você tem esse índice de vazio calculado quando você faz a análise desse material. Você chegou lá no laboratório, a primeira coisa é caracterizar pelos índices físicos, tirar a umidade, peso específico dos grãos, tudo mais, e o próprio índice de vazios você já calcula logo quando chega no material, no laboratório, esse material. E aí, a primeira coisa que você faz, então, você vai ter a altura do corpo de prova, que é a primeira coisa que você mede, e o índice de vazios da sua amostra antes de proceder ao ensaio. À medida que você vai desenvolvendo o ensaio, você vai ter novas alturas de corpo de prova. E aí, você não tem um índice de vazios, mas você pode partir dessa relação. A altura do corpo de prova sobre 1 mais o índice de vazios é a altura do corpo de prova no ponto A sobre 1 mais o índice de vazios no ponto A. Partindo dessa relação, você vai ter o índice de vazios em cada um dos pontinhos que você fez no ensaio. Parece muito difícil, eu lembro do pessoal que fazia Maxolos comigo, sofria, que eu pedia, sempre pedi para o pessoal, eu ia até pedir para vocês fazerem, mas eu disse assim, não, vocês já estão velhos, já estão cascurados, já sabem disso, não vou pedir para vocês ficarem construindo esse gráfico, não, vou dar o material já pronto. Construir esse gráfico, às vezes, é muito cansativo. Eu acho gostoso, eu gosto de matemática, mas, às vezes, é muito cansativo. E isso daqui, você pode jogar no Excel, pode fazer rapidinho,
Esse gráfico mesmo eu construí no Excel, peguei os pontos de um ensaio de laboratório, tracei. Óbvio que às vezes vai ter uns pontinhos que ficam fora. Esse daqui eu fiz, essa é uma curva fabricada, não é uma curva 100% natural. Eu peguei a base de uma curva natural, mas você vê que os pontos são todos perfeitos, né? Perfeitamente alinhados, representa perfeitamente um solo. Só que na prática não é bem assim. E aí tem algumas coisas que é importante a gente entender. Existem trechos no nosso gráfico de adensamento. Ele numericamente, matematicamente, a construção dele é a construção de uma reta, outra reta tangenciando no ponto. Essa é a nossa construção matemática, e é assim que a gente vai trabalhar com ele em relação à matemática. O trecho da reta inicial, dessa reta mais suave, menos inclinada, a gente chama de trecho de recompressão. Mas também você pode fabricar esse trecho ao longo do ensaio fazendo uma descompressão e voltando a comprimir. Dá para você, se você está no laboratório, você pode fazer isso. Você pode chegar aqui, o problema é que você vai gastar alguns dias a mais. O ensaio de adensamento demora dias para ser feito. Às vezes, dependendo de como você fizer ensaio, é mais de mês para realizar um ensaio de adensamento. Porque cada pontinho desse daqui, ó, cada pontinho desse é 1 dia e meio que você vai gastar para cada um desses pontos. Que você tem que esperar que toda a poropressão, todo excesso de poropressão seja dissipado. Cada um desses é um ciclo de carregamento. Então, demoram dias. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso porque eu só estou no carregamento. Tem também a medição do descarregamento. Põe aí mais uns 5 pontos. Então, você tem o trecho de recompressão e descompressão. Depois, no slide seguinte, eu vou falar de amolgamento do solo, mas já adianto para vocês, o trecho de descompressão, geralmente no final do gráfico, é sempre importante de você fazer, porque, em geral, esse CR ele é muito próximo do CS. Você tem inclinações próximas, eu não digo igual, mas é muito próximo. E aí, se você tem qualquer tipo de amolgamento no seu solo, ou seja, o solo ele sofreu no transporte, balançou muito o tubo Shelby, ou de repente você pegou um tubo Shelby muito pequeno e ele teve aquela variação distorcional que tem nas paredes do Shelby, e impactou isso no teu resultado final, você, nesse processo de descompressão e recompressão, você meio que consegue substituir o que ficou faltando aqui, porque ele vai ficar mais suave aqui, só que quando você descomprimir, vai ter esse mesmo ângulo, e você vai ter o parâmetro do solo. O trecho de compressão virgem é o trecho onde aquele solo, vai vivenciar tensões que ele nunca vivenciou antes. Esse modelo, voltando à analogia em relação à comida, você vai pegar um bolo, aquele bolo de comer mesmo, vai pegar e vai apertar o bolo. O que vai acontecer? Ele vai descer, quando ele vai voltar pouquinho. O que aconteceu? Eu apertei o bolo, ele vai descendo, ele desceu bastante. Se eu parei de apertar, ele vai voltar um pouquinho. Ele não vai voltar tudo. Quando eu voltar a apertar, até ter a mesma tensão, ele vai deformar só esse trecho, ele vai deformar pouquinho. Quando eu chego em tensões superiores àquela, ele vai voltar a deformar nesse ângulo grande. Isso tem a ver com o comportamento do material. E a tensão de pré-adensamento é o que a gente chama, é o nome que a gente dá para essa tensão que liga essas duas retas. Isso é muito importante para a gente, isso vai entrar em vários cálculos. E os índices, se vocês verem, é a mesma fórmula, a variação do índice de vazios dividido pela variação do log da tensão, logaritmo da base 10, obviamente.
CC, CR, CS. O que muda de um para o outro é a posição aonde eu determino cada um desses índices. Alguns conceitos básicos que a gente tem sobre mecânica dos solos, eu não posso deixar de falar isso com vocês, a gente vai repetir esse termo constantemente. A argila normalmente adensada é uma argila onde a tensão que ela se encontra no campo é essa tensão de pré-adensamento, ou seja, ela não foi submetida a tensões superiores. Argilas sobreadensadas são argilas que a tensão ela é menor do que a tensão de pré-adensamento, então você vai ter um trecho de recompressão e um trecho de compressão virgem. Tensão de pré-adensamento é essa tensão aqui, e a gente tem o termo razão de sobreadensamento, que alguns autores usam, mas o mais comum, 90% dos casos, é usado o termo OCR, no inglês, Over Consolidation Ratio, a razão sobre adensamento, que é a tensão de pré-adensamento sobre a tensão efetiva do solo naquele ponto. Para a determinação da tensão de pré-adensamento, temos o método de Casagrande e o método de Pacheco-Silva, cada um com sua peculiaridade, cada um às vezes mais fácil, mais difícil. Isso é muito pessoal, qual que você prefere usar. Quem quiser pode pegar o livro do Carlos Souza Pinto. Por acaso, eu estava lendo um artigo, inclusive preparando esses slides, eu vi o artigo original do Pacheco Silva, está na Geotecnique. Se vocês quiserem, me cobra que eu passo para vocês. Passo por WhatsApp, porque isso daí é informação que eu não posso colocar lá no Google Earth. Método de Casagrande. Tá, aqui passo a passo, acho que eu falei no vídeo, né, lá para vocês. Primeira coisa é determinar a curva no ponto P, traçar uma reta horizontal, traçar uma reta tangente, bissetriz, prolongar a reta verde. Preciso discutir mais isso com vocês? Acho que não, né? Tá bem explicado o método de Casagrande, método de Pacheco Silva. Não tem muito mais o que falar, a não ser que vocês tenham alguma dúvida específica. Eu acho que não, né? Efeito do amogamento é mais interessante. Esqueci de quem que é esse. Isso é de um artigo, esqueci. Não coloquei a fonte, deveria ter colocado. Eu já uso isso há tanto tempo. A gente tem aqui 4 curvas de um mesmo solo com... do Coutinho, 76. Está aqui. Se eu não me engano, Roberto Quental Coutinho. Vocês têm essas 4 curvas e a primeira está na melhor qualidade. À medida que você vai, ele pegou esse mesmo solo e ele colocou grau de agitação para poder amolgar essa amostra, e ele fez esses ensaios para comparar o que acontece com o efeito do amolgamento. A primeira coisa que ele observou, no mesmo ponto, se você vê, aqui a bolinha preta é a melhor amostra, o quadradinho branco é a pior amostra. E à medida que você foi aumentando o amolgamento do solo, o teu índice de vazios para o mesmo ponto ele foi diminuindo. Também, essa visualização, que é uma reta e outra reta, essa quebra da curva, ela foi sumindo com o tempo. Também, se você for calcular, o que vai acontecer com a tensão de pré-adensamento? Ela vai vindo para cá, ó. Ela segue esse ângulo aqui. Ela vai diminuindo a tensão de pré-adensamento. Você tem uma redução do valor. Também, quando for feito o cálculo, no trecho de recompressão, esse trecho daqui, se você aumenta a inclinação, se você deixa ele mais para baixo, você aumenta a compressibilidade. Se você deixa mais horizontal, você diminui. O trecho de recompressão, ele aumenta a compressibilidade. O trecho de compressão virgem, você vê que a reta aqui estava mais vertical, ela fica mais inclinada. Ele diminui.
até que no caso extremo você elimina a concavidade da curva, vira duas retas. Na prática, é muito importante a gente entender isso. Se você está com uma amostra de laboratório que veio, e eu já vi várias assim, várias, você já sabe que seu coeficiente de recompressão você não pode tirar daqui de cima, dessa tangente, que você tirar daqui, você está no osso. Você vai ter uma recompressão toda errada. O ideal é você tirar daqui de baixo, tira do trecho de descompressão, você vai ter um valor mais próximo. Se vocês forem olhar, o trecho de descompressão ele apresenta o mesmo ângulo em todas as situações. E na amostra de melhor qualidade, se vocês verem, o ângulo é muito próximo. Trecho de compressão virgem você vai tirar, mas você vai saber que vai ser diferente. E aí você pode recorrer a outras formas de obtenção disso. E a tensão de pré-adensamento vai ficar totalmente equivocada. Então, cuidado na hora que chegar uma amostra dessa. Se chegar... porque ele sempre vai ter... isso é importante a gente saber. Às vezes eu pensava assim, não, mas ele poderia não ter. Não, ele sempre vai ter, porque a tensão que você vai colocar no solo, a primeira tensão é de poucos kPa, 8, 10 kPa. É muito menor do que a tensão no solo. Você vai colocar lá, tipo, 2 metros de aterro, você não vai ter uma argila, você não vai tirar um tubo Shelby tão superficial quanto 1 metro, 1,5 metros. Se você colocou 1 metro de solo mole, o solo mole tem mais ou menos 14, entre 12 e 16 kN por metro cúbico. 1 metro de solo mole já gerou uma tensão maior do que 10 kPa. Então, obviamente, você vai ter um trecho de recompressão, porque tua tensão vai ser menor do que a tensão que ele vai estar no solo. Então, você vai ter sempre essa reta, sempre a reta de recompressão. No ensaio de adensamento, sempre vai ter. Se ela não aparecer, é sinal que tem algum amolgamento no solo. Já desconfia daquele laboratorista. Se tiver a opção de fazer, você cobra que seja refeito, que pegue outra amostra, que faça outra coisa. Às vezes não dá tempo. Trabalho com engenharia, eu sei como é que é isso. Você tem prazos, às vezes não dá para cumprir o prazo, mas você vai anotar o nome da pessoa na lista negra. É uma pessoa que não dá para confiar. E vai reclamar com ele, porque o problema de você deixar um profissional que faz coisas erradas impune é que o problema que ele fez contigo ele vai reproduzir para outra pessoa. Então você não pode, você tem que chegar para ele e dizer assim, a amostra que você fez não está boa. Mesmo que não dê para usar no projeto, cobre que ele faça de novo. Você faz isso de novo porque isso daí não está aceitável. E aí deixa ele se explicar lá, que ele vai tentar se explicar, vai tentar justificar. Esse artigo do Márcio Almeida, ele é bem interessante. Ele ajuda em várias coisas. Ele traz, se vocês verem aqui, várias argilas, o Tornaíba, Itaipu, Uruguaiana, Sarapuí e tudo mais. Depois eu vou ver se eu acho também os comentários que como eu falei para vocês, tem o pessoal de laboratório e pessoal de campo. Márcio Almeida, ele é pessoal de campo, ele é lá da COP. O Ian Schumann, ele é de laboratório, então os dois ficam brigando, e o Ian, ele chama a atenção que esses resultados daqui são resultados de diversos laboratoristas, não é um único laboratorista, pode ser que tenha alguma imprecisão em função disso. É uma visão crítica dele. Mas também tem o fato do Márcio Almeida ter compilado, o Márcio Almeida, o Futai, o Willy Lacerda. Na verdade, o Márcio e a Esther que fizeram, Esther Marques. O Futai, eu acho que o Futai também. O Willy Lacerda, ele estava lá para poder... Ele é o mais catedrático da COP. Quem conhece o Willy Lacerda é uma figura sensacional. Mas o professor tem produção, tem que fazer a produção, tem que cumprir. Muito embora eu acho que o Willy revisou o artigo, ele deve ter revisado.
Essa relação do OCR ela é bem interessante. Você tem aqui um perfil que você consegue visualizar claramente como que evolui o OCR com a profundidade. Chega num certo nível que ele fica meio que, tá vendo, vertical. No trecho inicial você tem uma grande variabilidade. Além disso, você tem, ele correlacionou CR, CC com a profundidade, e ele fez também, eu não coloquei aqui o gráfico, a relação do CC, coeficiente de compressão virgem, com a umidade, que vai estar lá no trabalho de vocês. Eu coloquei isso no trabalho. Tudo isso está aqui no artigo do Almeida, de Solos e Rochas, está disponível na internet. Se vocês clicarem aqui no link, vocês vão ter acesso não só a esse artigo, mas todos os artigos dessa revista. E o seguinte a esse é a parte 2, que aqui a parte 1 ele fala de propriedades de compressão, a parte 2 ele fala de resistência. Então, esses 2 artigos é interessante vocês terem lá no Alfarrábia de vocês, para vocês consultarem. Vale a pena. Aqui eu tirei daquela dissertação que eu acabei de mostrar para vocês. Também é uma solução interessante que você tem, principalmente também para aquela situação lá do teu ensaio devido ruim. É sempre interessante você cruzar o máximo de informação possível para ter, e depois você vai decidir qual vai ser a tua solução. Só toma cuidado que isso daqui, depois eu peguei o artigo original, inclusive dei o link do artigo original, consegui achar na internet, do Azus, são argilas internacionais, não são argilas do Brasil. Então, existem peculiaridades nas nossas argilas brasileiras, nas argilas que ocorrem lá fora, cada uma tem umas propriedades que às vezes muda um pouquinho ou muda bastante. Mas como informação nunca é demais, fica aí para vocês. Na prática, como eu faço na prática essas coisas? Eu tenho aqui um conjunto de informações, que está tudo baseado em fórmula. Abro lá o Excel, faço uma planilhinha, fica salvo lá, e coloco todas essas equações resolvidas. Eu coloco a umidade, eu já vou ter todos os parâmetros aí resolvidos. Se tiver qualquer dúvida na execução disso, entra no artigo que ele vai explicar bem. E aí, tendo todos os parâmetros, a gente vai para o cálculo do recalque total. São 9h45, quando é 10 horas, a gente dá um intervalinho de 20 minutos, tá ok? Acho que dá para acabar esse slide, aí a gente consegue fazer um intervalo para poder fazer outro café. No cálculo do recalque total, a gente tem aquela mesma fórmula. Se você pegar aqui, ó, índice de vazios final menos índice de vazios inicial, o recalque basicamente é a variação da altura do corpo de prova. Então, eu tenho aquela mesma relação que eu mostrei para vocês lá atrás. A diferença é que, se eu tenho essa curva precisamente do meio da minha camada argilosa, ou se eu tenho essa curva do topo e da base da minha camada argilosa, que na verdade a gente faz o cálculo do recalque médio, eu vou conseguir pegar e traçar direto pelo gráfico, eu não preciso ir na equação. Eu ponho aqui esse ponto do índice de vazios inicial, ponto de índice de vazios final. O que acontece na prática é que você vai fazer um ensaio vai tirar um tubo Shelby, você às vezes não tem nem ideia de onde é o meio da tua camada argilosa. Ou sabe, mas é para aquele ponto, e você vai estender o teu gráfico, vai estender o teu cálculo para outras regiões, e ora a camada argilosa está grande, ora está pequenininha. E aí você vai ter que usar da matemática. E a matemática que a gente tem o coeficiente de recompressão e compressão virgem. São coeficientes angulares,
o coeficiente angular vezes a minha posição x, a minha diferença de posição, eu vou ter a minha diferença de posição horizontal, né, minha distância horizontal, eu vou ter minha distância vertical. E é isso que eu faço. Log de sigma' VM sobre sigma' zero é matematicamente igual a log de sigma VM menos log de sigma zero. Isso é matemática lá do segundo grau, se vocês forem lembrar. E a gente faz isso, o CR vezes essa distância aqui, mais o CC vezes essa distância daqui. Nisso a gente vai ter nossa variação do índice de vazios. Existem pessoas, e quando vocês verem os artigos diferentes, tem gente que coloca desse jeito, tem gente que coloca CR vezes log de sigma' VM sobre sigma' zero dividido sobre 1 mais E, pega esse 1 mais E e põe separado. Basicamente, existem mudanças na construção matemática, mas a equação é basicamente a mesma. Vocês vão ver isso, vão ler de forma diferenciada. Eu acho que esse exemplo dá para a gente fazer agora rapidamente. Eu tomei base desse artigo desenvolvido pela Massuco. Eu estou trazendo um monte de informação, um monte de artigos para vocês. O Igor ele me pediu para estruturar a disciplina. Eu acho que, às vezes, só um artigo, né? E alguns vídeos do YouTube eu tô enchendo vocês de informação. Porque eu acredito que quanto mais eu forneço para vocês, melhor. Vocês terem um excesso de informação é melhor do que eu passar só um artigo e o artigo, às vezes, não discutir tanto. Se eu fosse passar um único artigo para vocês, eu passaria esse da Massuco, que eu acho ele muito bom. Depois do intervalo, eu abro o artigo e a gente dá uma rodada aí para vocês verem. Eu tomei por base o conceito, o perfil do artigo, muito embora eu não tenha usado os parâmetros dele. Eu pedi para vocês, para a gente considerar, dei um perfil de adensamento que eu criei, tá? O meu perfil geotécnico, e pedi para calcular o recálculo total devido a uma sobrecarga de 100 kPa, 100 kN por metro quadrado. E aí eu mostro aqui o meu perfil. Se o teu ensaio é num ponto e o teu adensamento é num outro ponto, você tem diferença de... Atenção, você não está fazendo ensaio exatamente no ponto onde vai fazer o adensamento, você não vai mais usar o gráfico de adensamento, você vai usar relação OCR, sigma' VM, não precisa nem da tensão de pré-adensamento, só precisa do OCR. Não tem necessidade da tensão de pré-adensamento. Você precisa do OCR, do coeficiente de recompressão e coeficiente de compressão virgem. Basicamente, com essas três informações, você faz tudo sem precisar do ensaio de adensamento. O problema é ter essas informações de forma confiável. Eu estou partindo, como a gente está aqui com a argila a mais de 2, 3 metros de profundidade, eu estou partindo que, a partir desse ponto, o meu OCR já é constante. Se vocês verem naquela curva lá atrás, vamos voltar para a curva do próprio Márcio Almeida. No trecho inicial, até 2, 3 metros, o OCR ele é muito maior, só que a partir daqui, ó, quase que constante, quase que uma reta, e aí vai oscilar, para cada argila tem um ponto. Então, eu parto que eu estou numa profundidade suficiente, que o OCR já está constante. E aí eu vou calcular o OCR do meu ponto da amostra. Para calcular o OCR, primeira coisa, tensão total, 46 kN, poro-pressão, eu tenho 3 metros de água, são 30 kPa. Peculiaridade, né? Assim, tipo, a sutileza de quem trabalha com as unidades. O Ian, ele perturbava a gente demais com isso. Se você está falando de tensão em kN por metro quadrado, já a água ela tem pressão. E unidade de pressão é kPa. Besteira. A tensão efetiva, 46 menos 30, 16. Temos a tensão efetiva. Cálculo do CRCC a gente faz depois.
A tensão de pré-adensamento, método Pacheco Silva, peguei o índice de vazios da amostra, tive 45 kN por metro quadrado. Meu OCR, já calculando, deu 2,81. O meu CR e o meu CC, coloquei aqui os dois na mesma figura, no vídeo vocês vão ver em momentos separados. Eu não recomendo, eu perturbava demais meus alunos na graduação, porque as pessoas queriam, a reta está aqui, eu vou traçar uma retinha aqui, vou pegar esse ponto e esse ponto, os dois pontos lá no início. Vocês veem meu cursor? Só responde se vê o meu cursor mexendo. Eu não sei que eu uso o cursor. Sim, vejo sim. Sim. Que ótimo. Não, então eu posso usar o cursor e vocês vão ver. Esse pontinho e esse pontinho não tem... você não vai ter precisão, porque a reta pode muito bem ser aqui, mas ela pode acabar ficando mais inclinada. Como é que você vai pegar com precisão esse ponto 2.823, 2.800? É muito difícil. Daí o que eu sempre sugeri na época que eu dava aula na graduação? Pega, traça uma tangente com a maior precisão, olhando esse ponto aqui, estica com a régua. E aí você vai ter aqui, ó, esse trecho todo para você poder fazer o cálculo. Algumas pessoas mais ardilosas, eu sempre fui muito ardiloso, poderiam escolher pontos-chave. Qual seria um ponto-chave bem notório? Você pegar aqui, ó, no 1000 e no 100, quando você tem a variação do log de 1000 menos log de 100 é igual a 1. Então, se você pegar 1100, você só mede a variação do índice de vazio, você já vai ter o seu CR. A mesma coisa você faz para o CC, só que você vai fazer no trecho da compressão virgem. Nisso a gente teve esses valores de CR e CC. Tudo que a gente tirou do gráfico, a gente não vai mais olhar no gráfico, a gente tem o OCR, o CR e o CC. Daí a gente vai para o cálculo do recálculo total. Pego aqui no meio da minha camada argilosa. Eu sempre falo, ou no meio, ou se você gosta de perder tempo, você vai fazer no topo e na base. Se você pegar no topo e na base, você vai somar os dois e dividir por 2, você vai ter exatamente meio, porque a tensão basicamente vai ser a média, né? A única coisa que vai mudar é a espessura da camada de argila móvel. No meio, então, tensão vertical 181, poro-pressão 125, a gente vai ter tensão efetiva, se eu fiz as contas corretas, 36. Gente, de vez em quando eu erro porque eu sou ser humano, infelizmente, tá? Eu queria ser uma máquina. Mas eu sou ser humano, eu erro às vezes. Se eu errar, por favor, fale comigo, não deixe eu ficar repetindo o erro e propagando o erro. Me corrija, não tenho problemas de ser corrigido, acho até bom, porque mostra que vocês estão atentos àquilo que eu estou falando. Minha tensão de pré-adensamento, eu já estou no trecho que o meu OCR é constante, eu vou multiplicar a minha tensão vertical vezes o OCR, eu vou ter minha tensão de pré-adensamento. E aí o meu recálculo total, 19 dividido por 2,85 vezes blá, 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 uísca sachê, você vai ter o recálculo total de 13,4 centímetros. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais coisa. Não, não tem mais coisa. E aí, olha, com 4 minutos, a gente vai ter 4 minutos a mais de intervalo. Vai dar para fazer 2 cafés. Não, só. A gente sai para um intervalinho. Eu vou sumir por alguns minutos, mas se quiser pode falar. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Temos 4 minutos. Todo mundo já foi para o café. Por mim tá ok. Ok. Então, vou sair daqui, vou interromper. Tá. Tudo jóia. Sai daqui. Opa. Intervalo é quanto tempo? Quanto tempo que vocês querem? 20 minutos? 20 minutos, tá bom. Tá bom, 20 minutos. Depois eu vou voltar para aqui mesmo, qualquer coisa me chama.
Tá. Eu tô com fone de ouvido, então se chamar e eu estiver fazendo café, eu não vou ouvir, tá? Grita bem alto para estourar as caixas que às vezes eu ouço, mas eu não vou ouvir, não. Tá, já, gente. Até daqui a pouquinho. Gato! Dá licença. Ih, esqueci de parar a gravação.